Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan Ribeiro. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo ao meu canal. Te convido a se inscrever, deixar aquele like da confiança para eu saber que vocês estão curtindo esse tipo de conteúdo e assim eu acabo trazendo mais e mais conteúdo para vocês aqui aprenderem, beleza? Só um recado importantíssimo antes da gente começar esse tutorial aqui. Eu peço que você não pule, porque são informações importantes, tá? Todos os nossos cursos nessa semana da Black Friday, para você que deseja se tornar um especialista SolidWorks, um designer de produto, capacitado a desenvolver produtos simples a produtos complexos, para você que deseja se tornar um projetista de molde de injeção ou um projetista de molde de sopro. Os nossos cursos SolidWorks Machos e Matrizes e SolidWorks Pro Molde de Sopro estão pela metade do preço nessa semana da Black Friday. Então, o primeiro link aqui da descrição, tá? É a única semana, é o único momento no ano onde os preços caem pela metade do preço. Então, garante a sua vaga que está acabando. E todos os nossos demais cursos de Vero Machine Strategist, impressão 3D e os nossos outros cursos de modelagem de produto estão por menos da metade do preço. O primeiro link aqui da descrição. E agora, sem muita enrolação, vamos para mais um tutorial SolidWorks. Bom, de volta aqui à tela do SolidWorks, o tutorial de hoje está sensacional, pois nós vamos desenvolver aqui um postiço, nós vamos extrair aqui macho e matriz dessa tampa flip top. Eu deixei lá um tópico no Instagram, então se você não segue, entra lá no Instagram também, eu vou estar deixando o link aqui na descrição. Segue a gente lá que eu tô sempre deixando várias dicas bacanas lá e tô sempre postando algumas enquetes para estar trazendo conteúdo aqui para vocês, beleza? E aí a galera falou que queria aprender, extrair o postiço aqui, então aqui estou trazendo essa dica aqui sensacional para vocês. Beleza? Então aqui eu tenho algumas pastinhas de desenvolvimento do produto, tá? Nada demais, então aqui eu tenho nessa pastinha só para ficar mais organizado e limpo a árvore aqui para a gente ver o processo daqui para frente, tá? Então eu tenho aqui uma pastinha do produto, onde eu tenho todos os comandinhos que eu usei para desenvolver aqui a tampa. Eu tenho aqui uma outra pastinha com os comandos que eu usei para desenvolver aqui a gravatinha, né? Ou a borboleta, cada um chama de um jeito, que é essa parte que liga, que faz a dobra aqui da tampinha, tá? Eu tenho uma outra pastinha que eu chamei aqui de limpeza, onde eu excluí alguns corpos sólidos, algumas superfícies que eu usei aqui para desenvolver o meu produto, beleza? É só isso que tem aqui, não tem nada demais. O que vai importar pra gente é daqui pra frente, tá? Na verdade, o que vai importar aqui pra vocês, tranquilo? Então, assim, eu já mapeei o produto. O que significa isso? Significa que eu já separei aqui por cores. Então, para ficar bem simples, bem didático, para que vocês possam entender com uma linguagem bem acessível, um molde de injeção, né? O que seria o macho e a matriz? Seria assim, a gente fosse nomear, seria o lado A e o lado B do molde. Seria o macho e a fêmea, né? Então, todo molde ele é composto por dois lados, por dois conjuntos de lado, tá? No molde de sopro, no caso, nós temos lado pino e lado bucha. No molde de injeção, nós temos o lado fixo do molde e o lado móvel do molde, que é o lado que contém ali o macho, que contém o conjunto de extratores e assim sucessivamente, tá? Para que fique claro aqui para você, nós temos aqui o lado A, que é o lado rosa, e o lado B, que é o lado laranja, tá? Então, nós temos aqui basicamente o macho, que seria o laranja, tá? E a matriz, bem dizer, que seria aqui o rosa. Então, o que acontece aqui? A partir do momento que você identifica a linha de fechamento, tudo se torna mais fácil. Então, assim, um molde, seja ele de sopro ou de injeção, ele é basicamente um monte de retângulo. Então, você viria aqui, por exemplo, na aba esboço, retângulo, faria um monte de retângulo e daria volume, né? Estrudaria. E depois um monte de furo, que seria para coluna, para bucha, para pino extrator, para bucha de injeção e assim sucessivamente, para fixação, parafuso. Então, a estrutura do molde em si não tem segredo, porque é um monte de retângulo estrudado com um monte de furo. O bicho papão, o bicho de sete cabeças para todo projetista, para quem está começando ou para quem já trabalha aí um tempinho, é definir isso, né? Definir ponto de injeção, definir linha de fechamento, por que a linha tem que ser naquele determinado lugar, né? E o porquê não pode, porque muitas vezes é um produto, é uma peça de acabamento, então não poderia ter uma linha naquele ponto, porque vai marcar, né? O ponto de injeção não pode ser naquele lugar, porque vai gerar um acúmulo, uma tensão maior naquele ponto e vai acabar depretando aquela área, ou seja, vai acabar tornando aquela área mais rígida e quebradiça, né? Ou
porque vai gerar uma linha de emenda no produto e vai tornar ele mais frágil. Então é isso que eu ensino no curso SolidWorks, o segredo na extração de machos e matrizes. Eu ensino a você a mapear o produto desse jeito e definir ponto de injeção, linha de fechamento e extrair macho e matriz da melhor forma possível, tá? Simples, rápido e objetivo. E o resto do molde é mamão com açúcar, beleza? Então vamos lá. Eu já mapeei os dois lados aqui, então eu tenho aqui basicamente as faces rosas e as faces aqui laranja, tá? Todo o conjunto laranja seria basicamente o nosso lado móvel, né? O nosso lado aqui do conjunto móvel do molde, o lado onde tem a parte de extração do produto, né? Onde o produto fica fixo quando o molde abre. Então imagina que o molde está trabalhando nesse sentido aqui. Então nós temos aqui o lado fixo, onde vem aqui a injeção do produto, né? O canhão vem, entra aqui e dispara aqui o produto, né? Ou seja, injeta o plástico, tá? E aí nós temos aqui a parte móvel, que é onde abre, e aqui as placas elas andam para extrair o produto. Algumas tampas dessas são por extração forçada, tá? Então é uma rosca um pouco mais rasa e ela sai meio que na pressão. E a grande maioria de molde desse tipo aqui é feito por desenrosque, né? Então nós temos uma cremalheira, então nós temos aqui um macho interno que ele anda e ele roda, né? Literalmente ele roda para desrosquear o produto, então ele sai daqui de dentro. Depois nós temos um segundo estágio de extração que espelha aqui a tampa para fora, beleza? Então, basicamente isso, todo molde é dividido por dois lados, tá? Então, nós temos o lado da matriz e o lado do macho, e eu já deixei aqui mapeado para ser o mais didático possível. Então, uma vez que vocês já entenderam isso, vamos colocar a mão na massa. Para esse tipo de produto, os comandos aqui, ó, em inserir molde não funcionam, tá? Esquece isso aqui, beleza? Isso aqui serve muito bem para peças simples. Peças desse tipo aqui, um pouco mais complexas, não vai rolar, beleza? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é definir aqui a espessura aqui do postiço. Então, na verdade, é um passo a passo, né? Não seria o primeiro passo isso aqui. Então, primeiro a gente analisa o produto, mapeia, define onde vai ser ponto de injeção, onde vai ser a linha de fechamento. No meu caso aqui, a linha de fechamento é a intersecção entre as faces laranja e a face rosa, tá? Então, a linha de fechamento vai fazer todo esse perfil aqui, ó, onde as cores se encontram, tá vendo? Dando a volta aqui pelo produto. E depois que a gente fez isso, aplica a contração, tá? De acordo com o polímero que você vai injetar ou soprar. E aí sim a gente parte para a estruturação aqui do postiço. Então, vou selecionar aqui o plano superior, novo esboço. Eu vou pegar aqui um retângulo. Vou fazer um retângulo assim envolvendo todo o produto. E vou tangenciar essas linhas aqui, ó. Então, selecionei a aresta, selecionei a linha segurando o Ctrl, tangente. Vou selecionar aqui essa aresta, selecionar essa linha tangente e vou fazer o mesmo aqui com as demais arestas, tá? Então, segurando sempre o Ctrl aqui para selecionar, tangente. Vou selecionar aqui o centro, ó, e vou transformar em linhas de construção, beleza? Agora eu vou pegar aqui uma linha de centro e vou fazer uma linha aqui na diagonal para eu pegar aqui, ó, o midpoint, tá? Então, o centro aqui da massa do produto. Feito isso, galera, por que eu fiz isso aqui? Para a gente distribuir por igual o nosso postiço. Então, eu vou vir aqui em retângulo, retângulo central, vou passar o mouse, eu vou achar o ponto médio aqui, o ponto do meio, vou clicar e vou abrir aqui, ó. Abrir, eu vou definir aqui uma largura aqui de 125, então vou colocar aqui 125, e aqui eu vou colocar 70. Feito isso, é só isso. A gente vai salvar. Salvei o esboço ali. Vou salvar aqui novamente. Vou até mudar a cor aqui. Eu vou clicar em esboço 53. Vou mudar a cor para ficar bem mais didático para vocês aqui. Eu vou colocar aqui um vermelho. Vou dar OK. Vou selecionar o plano frontal, novo esboço. E eu vou definir aqui duas linhas que vai servir como referência para a altura aqui dos meus postiços. Do macho e da matriz, vamos dizer assim. Então, aqui, ó, daqui dessa face para baixo, eu vou querer 20 milímetros, que é mais que suficiente para a gente passar uns furos de refrigeração aqui, alojar a cabeça aqui o corpo dos postiços internos aqui, tá? Dá um Ctrl 8. Vou vincular esse esboço com essa linha segurando Ctrl, fazer penetração. Você sabe a diferença entre fazer
penetração entre dois esboços e tornar coincidente? Se sabe, deixa aqui na descrição do vídeo pra gente debater um pouquinho, beleza? Quem é aluno já sabe, hein? Ó, vou cotar daqui de cima pra cá. Eu vou colocar 20 milímetros também e vou salvar. E aí eu vou renomear isso aqui, ó, pra ficar uma árvore bem organizada. Então eu vou colocar aqui postiço, definir esse esboço como sendo o postiço e vou definir esse outro esboço como sendo a profundidade. Vou colocar aqui profundidade. Você pode colocar o nome que você quiser, tá? Você é o projetista, você manda nos nomes que você escolhe aqui. Vou alterar a cor aqui também. Vou colocar aqui cor do esboço. Vou colocar aqui um azul, tá? Vou dar aqui OK. Tranquilo. Então nós temos aqui o postiço e nós temos aqui a profundidade. Feito isso, eu vou ocultar esses dois, porque no momento eles não interessam mais pra gente. E agora a gente vai começar a definir aqui uma parte muito importante, né? Que é como que eu posso te dizer? Seria a superfície de divisão aqui do nosso postiço. Então, para a gente não perder tempo selecionando todas essas faces, eu já setei tudo aqui. Então aqui eu tenho um preset, né? Então eu tenho aqui as faces rosas, ó, consigo selecionar só com um clique. Tenho as faces laranjas que eu consigo selecionar só com um clique também, tá? Então eu vou selecionar aqui, ó, faces rosas. Vou vir aqui em superfície. Só que antes a gente precisa criar uma cópia aqui, porque a gente vai começar a apagar, deletar algumas partes aqui. Então vou vir em inserir, recurso, mover, copiar. Vou selecionar o produto e vou falar que eu quero aqui, ó, fazer uma cópia. Eu quero 2 cópias. Vou dar OK novamente. Ele pergunta, ele faz uma mensagem se você não quer mudar de cor, né? E aqui eu vou atribuir 3 nomes, tá? Então eu vou colocar aqui mapa, vou colocar aqui cavidade e vou colocar aqui embaixo produto, tá? Você pode colocar o nome que você quiser, isso aqui é só para ser didático mesmo, tá? E para a árvore ficar bem organizadinha. Então quem pegar o teu projeto vai saber o que é cada componente, tá? Então cada pessoa que pega um projeto meu consegue desenrolar de boa porque está sempre bem organizado. Então aqui no mapa eu vou voltar para o processo que eu já estava explicando antes. Eu vou selecionar aqui as faces rosas. No seu não vai ter isso aqui, né? Porque você vai ter que selecionar um por vez. Isso aqui eu já fiz antes de gravar para não perder tempo. Eu vou vir aqui em superfície, excluir face e vou dar OK. Lembra que eu falei que aqui em inserir molde, esses recursos não vai funcionar? Então, isso que eu acabei de fazer, selecionei as faces rosas e deletar, é basicamente esse comando aqui, ó. Superfície de partição. É o que a gente vai fazer, só que de forma manual. Aqui ele faz meio que de forma automática, só que só funciona para produtos simples. Então vamos lá, vamos dar sequência. Apaguei todo o interno aqui, tá? Então já tem uma casquinha aqui de dentro que vai servir como a nossa superfície de divisão do bloco que vamos criar posteriormente. Então vou salvar novamente, então sempre trabalho e vou salvando. Plano frontal, novo esboço. Vou pegar aqui o comando de linha, vou fazer uma linha aqui, vou dar ESC, vou fazer uma linha aqui na outra ponta, vou dar ESC também e vou vincular aqui, ó, esse esboço, essa pontinha aqui, tá vendo, ó? Essa pontinha daqui, eu vou vincular a essa aresta, fazer penetração e vou repetir o mesmo processo aqui do outro lado, ó. Selecionei esses dois, fazer penetração, Ctrl 8 para deixar de frente e aqui eu vou jogar uns 20 milímetros, tá ótimo. 20 milímetros aqui. E aí eu só confiro aqui, ó, com postiço. Lembra que a gente dimensionou o postiço anteriormente? Então eu vou conferir se esses 20 milímetros que eu joguei poderia ser 30, 40, 50, 60, tanto faz, tá? Desde que esse esboço ultrapasse a dimensão que a gente definiu para o postiço. Por quê? Isso tudo aqui vai ser uma superfície que vai dividir o bloco vermelho, que está aqui em vermelho, tá? Se ele ficar para dentro, o que que vai acontecer? Ele não vai conseguir fazer a divisão, ou seja, a gente não vai conseguir separar o macho da matriz e vai dar um erro, tá? Então, essa medida aqui eu coloquei 20, mas poderia ser qualquer outra dimensão, tá? Poderia também apagar isso aqui, ó, e falar que essa linha e essa são iguais, tá? Então, toda vez que eu alterar uma dimensão, a outra altera junto. Vou salvar. Vou continuar aqui o processo, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, para não virar uma bagunça, é já
usar aqui o comando de superfície regrada. Então, aqui em superfície regrada, a gente vai selecionar essa opção aqui, ó, varredura. E aqui ele pergunta qual o caminho que a gente quer seguir. Então, eu quero seguir esse caminho aqui. E eu quero qual aresta. Então, eu quero essa aresta aqui, tá? Aqui eu vou colocar 20 milímetros para ele ficar exatamente a dimensão da linha e vou dar OK. Vou repetir o processo aqui do outro lado, tá? Então, superfície regrada novamente. Qual o caminho? O caminho é esse. Qual a aresta? A aresta é esta daqui. OK. Agora a gente pode ocultar esse esboço, que ele não serve mais para nada. Vou ocultar esse outro aqui também. Vou salvar. E a gente vai dar sequência aqui no nosso processo. Então, vou selecionar aqui o plano frontal. Vou vir aqui em geometria, plano. Vou dar aqui um Ctrl 3 para a gente ver de lado. E vou dar um offset aqui, uns 30 milímetros. Tá bom, 30, deixa eu ver, 40 é melhor. 40 milímetros. Vou selecionar o plano, esboço, lembrando que o nosso produto é simétrico, vendo de cima, tá? Tudo que tem desse lado tem desse outro lado, então a gente vai fazer só um lado e depois espelhar tudo pro outro lado. Vou dar um Ctrl 8 para deixar de frente. Eu vou pegar essa aresta aqui, essa daqui, da meia-lua, e essa outra, e vou converter em entidade. A gente vai ter exatamente isso aqui. Vou salvar o esboço, vou ocultar esse plano aqui. Lembra que eu falei que para quem está começando isso aqui parece ser um bicho de 7 cabeças? Então, vendo eu fazer parece ser muito fácil, né? Mas até você pegar esse feeling, né? Até você pegar esses macetezinhos, leva um tempo de estudo, porém você pode otimizar o seu tempo de aprendizado clicando no primeiro link aqui da descrição e entrando no nosso curso SolidWorks, o segredo na extração de machos e matrizes. Então vamos dar sequência aqui. Agora a gente vaza aqui o comandinho de loft. Eu vou fazer um loft aqui, ó, dessa aresta para essa linha aqui. OK. Vamos dar OK novamente. Vou expandir aqui na árvore para ter acesso ao esboço, para eu não precisar ficar refazendo o esboço, tá? Vou repetir o processo. Então a gente vai fazer mais 3 lofts aqui, ó, daqui para cá. OK. OK novamente. Vamos repetir aqui o processo, vou dar Enter para repetir o último comando. Daqui para cá, OK novamente, OK novamente. Tá feito. Vamos ocultar esse esboço aqui que não serve mais para nada. Vamos salvar novamente aqui o processo. E agora a gente precisa dar um zoom para a gente ver alguns detalhes aqui, ó. Então nós temos aqui uma face que está mais angulada para cá e aqui do outro lado também. Então a gente vai começar aqui usando superfície regrada novamente. Então eu vou vir aqui, ó, superfície regrada. Eu vou falar que o meu caminho agora é essa aresta e o meu perfil é essa outra aresta aqui que eu quero varrer ela, tá vendo? Eu vou aumentar aqui para uns 30. Acho que uns 30 e 33. Deixa eu ver. Tá bom, 33. 33, OK. Vou repetir o processo aqui do outro lado. Então, superfície regrada novamente. Meu caminho é esse, o meu perfil é esse. Vou só inverter a direção. OK novamente. E agora a gente vai fazer aqui um loft. A gente vai fazer um loft aqui, ó. Na verdade, deixa eu ver qual o tamanho dessa aresta aqui. Eu vou ocultar essa face. Essa aresta aqui, ela tem 31,35. Então vamos fazer o seguinte, vamos já deixar no tamanho certinho. Vou colocar aqui, ó, 31,35 e vou atualizar. OK? Porque aí não fica passando essa rebarba aqui para fora melhor, né? Eu vou vir aqui, 31,35. Lembrando que eu faço sempre em primeira mão com vocês, tá? Eu gosto de fazer assim porque aí dá uns errinhos, a gente conserta junto, né? Então, vamos lá. E aí a gente vai fazer um loft aqui, ó. Então a gente vai fazer um loft dessa aresta aqui para essa. Essa aqui, ó, vou dar um tombo para eu conseguir selecionar para essa aresta aqui. OK? Ele não fez porque, tá vendo? Essas duas bolinhas verdes, tá uma para um lado, outra para o outro, né? Ó, a gente tem que alinhar para ele conseguir entender aqui o loft, tá? Só que aqui em curva guia tem um macete. Lembra dessa face aqui, ó, dessa aresta aqui? A gente tem que selecionar ela para ele pegar, para ele entender perfeitamente aqui. Porque se a gente não fizer isso, o que acontece? Ele vai ficar uma micro abertura aqui e na hora que a gente for costurar todas essas superfícies, ele vai dar um erro, né? Ele vai falar que tem alguma abertura aqui e não vai dar certo. Então, esse é um pulo do gato, é uma dica de ouro aí para vocês, tá? É um conteúdo exclusivo que você vai ver em poucos canais aqui do YouTube. Talvez eu seja um dos poucos. Creio que dá para contar nos dedos aí quem ensina isso que eu ensino, né? Talvez ninguém. Então, já deixa o like aí. São dicas valiosíssimas, beleza?
Então vamos repetir o processo. Loft. Vou selecionar aqui essa outra aresta aqui. O processo é o mesmo, curva guia. Vamos selecionar aqui essa outra mini aresta aqui. Vamos dar OK, vamos confirmar. Beleza. Vamos finalizar essa parte aqui de fora, tá? Que tá bem simples. Superfície regrada. Qual o caminho que eu quero agora? Eu quero esse caminho aqui. Qual aresta que eu quero? Eu quero essa daqui. Inverter. OK. Aqui a gente pode fazer a mesma coisa também, já ver a medida dessa linha, ó, tem 20 milímetros, então a gente pode já definir aqui como 20, para ficar bem mais retinho, vamos dizer assim, né? Então pronto, certinho, repetir o processo aqui, superfície regrada, quero esse perfil aqui, essa aresta aqui, inverter, 20 milímetros, OK. Professor, tá rápido. Você tá de flash aí, tô entendendo muita coisa não. Então diminui um pouco a velocidade do vídeo aí, meus queridos. Porque senão vai ficar uma aula gigantesca de 1 hora. E aí nem todo mundo tem 1 hora para ficar na frente do computador assistindo, né? Então por isso que eu faço um pouquinho mais rápido, beleza? Vou salvar. Lembrando que no curso é quase câmera lenta, tá? Eu falo bem devagarzinho, explico bem melhor, bem mais detalhadamente, cada detalhezinho, cada cota que eu atribuo aqui, tá? A gente precisa fechar isso aqui também. Então vamos começar aqui com o loft. Então vamos fazer aqui, ó. A gente pode usar também a superfície limite, dá certo, ó. Dessa aresta para essa, e eu quero essa aresta aqui como curva guia. OK. Daí a gente vai fechar aqui também, ó. Vou usar um loft agora. Daqui para cá. E eu quero essa aresta aqui como curva guia. OK. Tenho isso aqui agora. E agora a gente pode usar aqui uma superfície preenchida e selecionar essas 4 arestas aqui para ele preencher. OK. Tá feito. Agora a gente vai costurar. Então, basicamente, o nosso projeto tá pronto. Tá finalizado, tá? A gente vai costurar aqui. Então, eu vou costurar todas essas daqui, ó, pra gente poder espelhar para o outro lado. Então, bem dizer, o trabalho maior é um só, tá? Selecionar aqui mesclar entidade para ele unir tudo. OK, pode ver que virou uma única face aqui. Vou repetir o processo aqui do outro lado, então vou dar Enter para ele pegar o último comando. Vou selecionar só essas 3, mesclar, OK. E aí a gente vem, vou salvar, espelha tudo, tá? Eu já vou vir aqui na pastinha Corpo Superfície, vou selecionar aqui essa, deixa eu ver qual que é. Essa daqui e essa daqui, ó. Segurar o Ctrl, plano frontal, aba Recurso, espelhar, OK. Feito. Agora a gente vai usar aqui em superfície plana para fechar esse furinho aqui. OK também, furinho fechado. Agora é só costurar tudo. Costurar a superfície. Selecionei tudo, mesclar. Opa, vamos entender o que está acontecendo aqui. Ele não foi, a gente precisa ver se ficou algum erro. Então vamos fazer o seguinte, vamos costurar por partes para entender o que está acontecendo. Então, costurar, eu vou selecionar essa, ó. A gente tem uma superfície sobreposta aqui, tá vendo? Ó? Então a gente vai precisar, eu acabei espelhando isso aqui, não precisava. Eu vou vir aqui, ó, excluir face, excluir os corpos superfície. Ah, entendi. Então eu vou excluir uma, depois eu excluo a outra. Excluir uma. Agora eu vou excluir essa daqui. Daqui não foi. Então vou achar ela aqui em cima, a danada. Selecionar. Vou excluir. Vamos ver aqui agora o que está acontecendo. Tá, então essa daqui eu não precisava ter excluído, tá vendo? Então eu vou deletar, vou achar ela aqui de novo e agora sim vai dar certo. Costurar a superfície, vou selecionar tudo, mesclar, OK. Então, novamente, isso é macete, eu ensino no curso você identificar esse tipo de erro de forma simples, como eu fiz agora, tá? E aí, ao final do curso você já tá um expert projetando, fazendo projeto até para NASA. Ó, plano superior, a gente vai deixar visível aqui, ó, o esboço que a gente fez lá atrás, postiço, Ctrl 5 para deixar de frente, olha só que bacana. Ficou meio tortinho aqui, tudo maior, né? A gente vai vir aqui, ó, plano superior, novo esboço, vou clicar com o botão direito nessa linha aqui, selecionar a cadeia e vou dar um offset aqui de 2 milímetros, OK. Agora eu vou usar esse esboço aqui na aba recurso, para aparar a sobrinha que ficou aqui, tá? Cortar. E aí a gente tem uma superfície retinha desse jeito aqui. Vamos salvar.
Vamos deixar visível agora, eu vou ocultar aqui, né? A gente pode até colocar aqui, ó, superfície de divisão. Então, nós temos a nossa superfície de divisão pronta, tá? Então, eu vou só atualizar aqui e vou pedir aqui para ver a cavidade e o postiço, tá? E aqui a profundidade também. E agora a gente vai desenhar aqui o nosso bloco. Então, nós vamos selecionar aqui o postiço, vamos vir em recurso, ressalto base extrudado. E aqui eu vou selecionar esse pontinho na direção 1. Direção 2 eu vou selecionar esse segundo pontinho. Vou desmarcar mesclar resultados, senão ele vai fundir aqui com a tampa e eu quero 2 corpos individuais. Vou ocultar isso aqui agora, né? Porque eu não quero mais esses esboços aqui visíveis. Não serve mais para nada pra gente. Vamos vir aqui em inserir, recurso, combinar. Aqui eu tenho o corpo principal, que é o bloco. Eu tenho aqui o corpo que a gente chamou de cavidade, tá? Então, ele vai subtrair esse produto para formar a cavidade aqui dentro. Eu vou dar OK. Se a gente fizer um recorte nisso aqui agora, olha só que bacana. Nós temos a cavidade extraída aqui dentro. Só que é um único corpo, tá vendo? Ele tá tudo unido. E todo esse trabalho que a gente teve antes aqui, ó, para criar essa superfície, é para dividir, separar aqui o que é macho do que é matriz. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Tá? Então agora a gente vai selecionar aqui corpo superfície, vamos vir em inserir, recurso, dividir. Vou clicar aqui embaixo em arquivo, vou clicar aqui em cima, aqui embaixo, desmarca consumir corpos aparados sempre, se eu tiver, senão vai sumir tudo aqui da tela. Vou dar OK. E a partir do momento que a gente faz isso, olha só que bacana. A gente tem lado aqui do macho, ou seja, lado móvel, e nós temos aqui o lado da matriz. Agora é questão de refinamento, tá? Então, por exemplo, isso aqui é postiço, tá? Então, vou selecionar aqui, ó. Vou selecionar essa aresta aqui de dentro. Pegar essa linha aqui. Converter entidade. Beleza, maravilha. Vou salvar. Inserir molde núcleo. Esse comandinho de núcleo, ele simplesmente separa aqui, né? Sem dividir. Sem ocultar nada, né? Na verdade, sem deletar nada. Então, ele simplesmente separa aqui o postiço, tá? Eles geram postiço dentro do postiço, tá? Então, nós temos esse primeiro postiço aqui e nós temos o núcleo rotatório aqui dentro, né? Então, nós teríamos que dividir também. Então, eu vou selecionar essa face. Aqui dentro aqui eu vou selecionar essa aresta. Vou clicar aqui em converter entidade. Ele vai mandar lá para baixo. Só preciso fechar aqui, ó. Pontinho. Salvar novamente. Vamos vir aqui em inserir molde núcleo. Tá? O processo é o mesmo. Vou selecionar aqui o esboço. Só dar OK. Então, nós temos aqui o núcleo rotatório agora, tá? Então, essa parte que roda para soltar a parte da rosca, fazer o desenrosque do produto para que ele possa ser liberado de dentro da cavidade. E a gente pode ir mudando as cores aqui para ficar mais bonitinho aqui, né? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, um laranja, que destaca bem. Então, vou colocar um laranja aqui. Nesse aqui eu vou colocar um cinza mais escuro. E aí o nosso projeto começa a tomar forma, tá vendo? Então nós temos aqui 2 postiços. Isso aqui geralmente é cortado a fio também, tá? Mas eu não vou separar porque vocês já entenderam o conceito de como separa aqui. E depois é fazer cabeça, aumentar isso aqui, né? Fazer toda a cremalheira, todo o sistema aqui, que eu não vou entrar no assunto aqui dessa aula, tá? E aí a gente vai finalizar aqui desse outro lado, também separando aqui esses outros postiços, tá? Então já deixa o like, galera, que já vale demais o like de vocês, para eu trazer mais conteúdo como esse aqui para vocês, 0800, tá? Então, acessa o nosso canal, né? Na verdade, a nossa página no Instagram para você ficar por dentro de todos os meus projetos pessoais. Eu posto várias dicas lá também. E se você quer aprender mais dicas como essa, se você quer se aprofundar no assunto e dominar, nosso curso aqui é o único no país, tá? Tanto de molde de injeção quanto de molde de sopro, e de sopro também nem se fala, né? Acessa, 50% de desconto, não perde essa oportunidade, tá? Porque eu não vou abaixar só na Black Friday do ano que vem agora. Então, se você perder essa oportunidade, só no que vem. Então, eu vou selecionar aqui essa face, esboço, só pra gente finalizar.
Se não deu o like, dá o like aí, que dá tempo ainda. Vou selecionar aqui essa aresta, vou selecionar essa outra aresta. Então, geralmente, esses detalhes aqui a gente faz tudo por pino, né? Por quê? Porque se amassar der qualquer problema, a gente vem, torneia aqui um pino novo, né? Coloca aqui embaixo e já era, tá tudo certo. O processo é o mesmo, vou salvar e vou usar o mesmo comando de núcleo. Professor, se eu quiser usar o comando de dividir, dá certo também? Dá também, eu vou mostrar para vocês agora. Inserir recurso, dividir. O esboço já está selecionado, é só você selecionar aqui os corpos e dar OK, que o resultado é absolutamente o mesmo. Então, professor, se o resultado é o mesmo, qual a diferença do comando dividir para o comando núcleo? É que o comando dividir, ele vai sempre vazar a tua peça de lado a lado. Então, se for um projeto de 500 milímetros de altura, 1 metro, 2 metros, o comando dividir ele vai de uma ponta a outra, ele não quer nem saber a profundidade, tá? Já o comando núcleo, não. A gente vai dividir essas duas partes agora que também são postiçadas e eu vou mostrar para vocês agora na prática a diferença, tá? Então, esboço, eu vou selecionar aqui, ó, essa aresta, essa e essa para a gente finalizar aqui com chave de ouro. E essas outras três aqui também, segurando o Ctrl sempre, tá? Converter entidade, Ctrl 8 aqui para deixar de frente. Vamos fechar. Então, vou clicar aqui e vou fechar. Vou clicar aqui e vou fechar também. Então, eu vou mostrar primeiro o comando dividir na prática o que ele faz, tá? Então, recurso, dividir, o esboço está selecionado. Se eu clicar aqui e aqui, olha o que ele faz. Eu vou dar OK para que vocês possam enxergar melhor. Ele cortou a peça aqui, ó, de uma ponta a outra. Ele não quer nem saber, tá? E não é isso que a gente quer, beleza? Então eu vou apagar aqui esse comando dividir. E agora eu vou mostrar para vocês na prática o comando núcleo, né? Inserir molde núcleo. Ctrl 1 para deixar de frente. E diferente do comando dividir, olha só, eu consigo definir uma profundidade para o corpo que eu quero separar. Então, vou dar aqui uma profundidade. Deixa eu ver, a operação falhou porque o contorno do esboço está tentando criar mais corpos. Mas é isso mesmo, meu filho. Vamos dar OK aqui. Não entendi por que ele não está aceitando, então vou selecionar novamente aqui, vou dar OK. Ó, a operação falhou. Tá, o mesmo comando, o mesmo erro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou editar isso aqui. Eu vou apagar esse aqui, ó. Vou fazer só com um para ver. Eu vou primeiro ocultar esses dois postiços aqui para ver. Vou selecionar novamente o esboço, inserir, molde, núcleo. Ctrl 1 para deixar de frente novamente. Vou deixar aqui uns 11 de profundidade e vou dar OK. Pronto. Agora foi. Tá vendo? E a gente vem, faz aqui do outro lado. Então vou selecionar aqui essa face novamente. Vou repetir o processo, só que agora eu não vou selecionar esta não. Vou fazer aqui um retângulo direto. Talvez essa linha aqui não acompanhe o perfil. Então vou selecionar aqui, ó, embaixo. Selecionar. Preciso unir aqui os pontinhos. Olha, acabou não pegando, tá vendo? Então a gente tem que tomar cuidado com esses detalhes aqui. Foi. E aqui não foi também. Então a gente vai precisar selecionar aqui, converter. Ó, tá cinza ainda, então significa que tá aberto. Vamos identificar aqui onde tá aberto. As pontas aqui da frente não é, então provavelmente aqui atrás. Tá vendo? A gente vai simplesmente cortar isso aqui e cortar, esticar aqui do outro lado. Prontinho. Vamos deixar visível aqui novamente o bloco. Vamos repetir o processo. Então eu vou vir aqui, salvar, inserir, molde, núcleo. Então sempre que você tentar usar um comando e ele não for, tenta fazer individualmente, tá? Ó, o erro está persistindo, então provavelmente a operação falhou, está tentando criar um ou mais corpos. Vou aumentar mais um pouquinho para ver. Tá, entendi. Então provavelmente, galera, última tentativa aqui para não ficar também um vídeo muito longo, tá? Eu vou esticar isso aqui pra gente ver se o problema é esse aqui, tá? Eu vou vir aqui, inserir, molde, núcleo. Selecionar aqui e vou dar OK. Mesma coisa. Então nesse caso,
não tem problema a gente fazer isso aqui, ó, inserir. Então, novamente, existem diversas formas da gente se obter o mesmo resultado, tá? Como o núcleo não está funcionando desse lado, eu vou usar o comando dividir, vou selecionar aqui, ó, usar o comando dividir, vou dar OK, ele vai separar aqui, ó, tá? Então, a partir do momento que ele separou aqui, produto, a gente vem agora, ó, seleciona essa face, inserir, recurso, dividir novamente, a gente clica aqui em arquivo e separa aqui, ó, tá? Separa esses dois corpos, OK. Daí, a gente vai ter o mesmo resultado do núcleo, tá? Olha por que ele não estava indo, ele ficou essa casquinha aqui, nem mais nem menos, tá vendo, ó? Daí a gente só vem aqui, ó, inserir recurso, combinar, selecionar esses dois aqui, ó, adicionar, OK, ele volta a ser um corpo só e a gente acaba tendo o mesmo resultado do que seria o comando núcleo, tá? Então existem diversas formas da gente se obter o mesmo resultado em um projeto, tá? Então eu vou acabar aqui finalizando essa aula, alterando as cores aqui, né? Para o nosso projeto ficar bacana, ficar bonito visualmente, tá? Se você puder sempre trabalhar com cores, trabalhe, tá? É bacana até para você explicar para o teu cliente quando ele estiver na frente. Às vezes é um cliente um pouco leigo e você consegue ter um diálogo mais desenrolado, vamos dizer assim, né? Você vai poder chegar para o teu cliente e falar, olha, a peça ali de tal cor é isso, aquela peça laranja é aquilo, tá? E aí, é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Aproveitem aí os preços da Black Friday, tá? Essas técnicas, essas dicas você não aprende em qualquer lugar. Isso aqui é experiência, tá? Isso aqui não é só SolidWorks. Isso aqui são projetos funcionais. Então, todos os meus cursos são baseados em cases reais, em projetos que eu já fiz, já entreguei, já bateu na máquina, funcionou, produziu, tá? Então, deixa o like, aproveita os preços, se torne um projetista aí pró SolidWorks, tanto de injeção, quanto de sopro, quanto de impressão 3D, de modelagem de produto. Corre lá, que tá acabando. Valeu, forte abraço, deixa o like, tchau, tchau.